paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ver aqui a palavra do Senhor, que fica no livro de Filipenses, que fica no versículo, capítulo 1 de Filipenses, verso 12. Agora lembrei que eu esqueci do meu óculos. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intenção, expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. O Senhor Paulo, né, falando aos filipenses, glória a Deus, que tudo que aconteceu com ele foi bom, né? Foi proveitoso, aleluia. Contribuíram para proveito, né, do Evangelho, aleluia. Louvado seja Deus. E ele ali falando para os filipenses, né, que muitos pregam por contendas, mas o importante, tudo, é que seja o Evangelho pregado, anunciado, aleluia. Não importa como, nem porquê, nem para quê. O bom mesmo é quando nós evangelizamos com amor, né? Por amor à obra do Senhor, por amor às almas, aleluia. Por amor ao próximo, primeiramente por amor a Deus. E obedecer, fazer o seu mandar, né? O seu mandado, a sua ordem, o seu mandamento, que é ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E todo que crê será salvo, e aquele que não crê, né? O pastor diz que já está condenado. Aí também diz aqui, que ele diz, né? Antes, com toda, segundo a minha intenção, expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora e para sempre agradecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Nós temos que agradecer a Cristo. O nome do Senhor tem que ser engrandecido em nós, tanto na vida como na morte. Como Paulo diz aqui, né? Que seja pela vida, seja pela morte. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia, louvado seja Deus. Ele diz que nós fôssemos imitadores dele, né? Ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que viver assim. Essa graça, essa presença de Deus, essa certeza para onde nós vamos. Que se nós ficarmos aqui, como Paulo, ele queria ficar aqui, por proveito, assim, pelas pessoas. Ele fazia a obra, ele estava ali, né, com eles, ajudando, orando, exortando. Mas para ele, tanto fazia, ele desejava ali até estar com Cristo. Mas, como ele diz aqui, mas se eu estiver na carne e me der fruto da minha obra, não sei. Então, o que devo escolher? Mas de ambos,
Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Desculpa. Nós temos que ter esse desejo, ficar aqui, de partir com Cristo, né? Porque nós temos que desejar que o Senhor venha. Aleluia. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse que nós temos que desejar a vinda do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E estar aqui, o que nós devemos fazer aqui, que eu aprendo aqui com Paulo, nessa passagem, né? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que nós temos que estar aqui, não para viver a nossa vontade, para viver os prazeres da carne, para viver absolutamente. Não, nós temos que estar com prazer de estar aqui na terra, de servir a Deus, de fazer a vontade do Senhor, aceitar, né, a vontade dele na nossa vida e ser servos de Deus. Aleluia. Não importa o que aconteça conosco. As lutas são grandes, sim. Mas Paulo diz, né? Para tudo contribuiu. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida, na minha, na tua vida, é para que venha o nome do Senhor ser glorificado. Aí você vai, por exemplo, passa por algo muito doloroso, pode ser uma enfermidade, pode ser uma separação, pode ser uma luta na família, pode ser uma coisa muito grande. Uma luta, né? Tribulações. Mas na hora que você tiver a vitória, você vai contar o testemunho e muitas pessoas vão ser edificados. Então, foi de proveito, foi proveitoso para o Evangelho do Senhor. Aleluia. Então, não reclame do que você está passando, não se abata com as tribulações, confie no Senhor, confie em Deus, né? Nosso Deus é o mesmo Deus de Paulo. Paulo passou por muitas coisas, sofreu muitos açoites, ele disse que em tudo ele sofreu mais do que os apóstolos. Porque ele disse que não é nem digno de ser chamado de apóstolo, né? Porque ele veio depois. Ele perseguia a igreja do Senhor. Aleluia. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro, ele se tornou esse homem que fala tudo isso aqui, que diz tudo isso aqui. Que para ele, viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Um homem que teve a ousadia de dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele sabia a vida que ele andava, a vida que ele tinha, a vida que ele vivia. Labracá, Xurianda, Cantaramanaia. Mas Deus era com ele em tudo. Nos açoudes, nas vigílias, onde ele estava, passando noite desacordado. Aleluia, louvado seja Deus. Nas viagens, nas prisões, nas tribulações, né? Na solidão, no desprezo, como ele fala aqui em outras cartas, que ele foi desprezado por pessoas, né, que estavam lá dele, desprezaram ele nas prisões, pessoas que ele contava, e na hora deixaram ele só, quando ele foi depor, né, ele precisava de alguém com ele, mas só quem estava com ele era Jesus. Oh, glória a Deus. Então é esse Jesus que está comigo, está contigo, na hora da peleja, na hora da tribulação, da aflição, da angústia. Vai para cá, Xurianda. Mas saiba que tudo isso vai servir para proveito do Evangelho. Em tudo, Deus tem um propósito na nossa vida. Nada acontece em vão, nada acontece por acaso. Mas nós sabemos que a vitória, ela chega. Ela chega aqui ou lá na glória. O importante é nós estar assim, seguindo a Paulo, seguindo a Jesus e também imitando a Paulo, que seguia a Cristo com todo fervor, com toda a confiança. Ele se fez eunuco pelo Evangelho, aleluia, louvado seja Deus, para servir somente a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu para ele morreu para o mundo literalmente. Ele abandonou todos os seus prazeres, todos os seus desejos carnais. Ele se castrou lá para cá, subianda, aramanagas. Precisa amar muito a Deus, né? Para fazer isso.
Como ele disse, quem não foi igual a ele disse, quem não foi igual a mim, quem não puder fazer como eu, case-se, né? Mas ele até saiu, ele deixou para trás para seguir a Jesus, para seguir somente o Evangelho, fazer a obra de Deus. Ele viveu somente para Deus e para as pessoas, para o povo. Aleluia. Ajudando, exortando. Tanto que quando a gente exorta alguém, não é porque a gente não ama, é porque a gente ama. Paulo, ele se doou por quê? Por amor a Deus, quando ele conheceu a Deus, a Jesus. E ele passou a amar o próximo, ele se doou inteiramente para fazer a obra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. O que é que nós estamos fazendo hoje? Com essa palavra tão maravilhosa diante de nós. A gente medita, né? O que é que eu estou fazendo para Deus? Será que eu estou fazendo menos terço do que o Paulo fez? Aleluia, por amor a Deus, porque ele era um perseguidor. Nós não perseguíamos, e perseguíamos também, apenas não matávamos. Mas ao nós aceitar Jesus, nós também éramos contra o Evangelho de Cristo. E quem não serve a Deus, quem não conhece, é contra. E o Senhor diz que quem comigo não ajunta, espalha. Então nós espalhávamos, aleluia. Mas Paulo, ele teve essa virtude quando ele encontrou Jesus, ele realmente se entregou. Ele se entregou, aleluia. E é isso que nós devemos fazer. Eu e você se entregar de corpo, alma e coração. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Seguindo as pisadas do Mestre, sem vacilar. Labracá, Xurianda, Cantaramanaia. Estamos nos últimos momentos na Terra. E vale a pena meditar em cada palavra dita pelo Senhor, cada palavra que nós lemos, cada palavra que nós escutamos, que edifica a nossa alma. Mas a palavra de Deus. Amém? Essa palavra para o coração de vocês. No nome de Jesus, a palavra que Deus me deu hoje, para que a gente venha meditar.